Pessoal do sétimo ano, professor Erickson falando com vocês. Hoje eu vou gravar mais uma aulinha e hoje nós vamos falar da aula do módulo 16. O módulo 16 fala de gráfico de setor. Quem já ouviu falar em gráfico de setores? Eu. Isso, todos já ouviram falar. Só que nos anos anteriores vocês conheceram como gráfico de pizza. Lembra aquele que era redondinho, coloridinho, dividido em várias partes? Às vezes disco de fração, vocês já conheceram. Porque lá tudo é gráfico de setor, certo? O que é, primeiro, setor? O que é um setor circular? Para saber isso, nós temos que recordar lá da aula do módulo 3, se eu não me engano, módulo 4, que fala de círculo e circunferência. Lembra que círculo é a região toda e circunferência é a borda? Então, lembra que as circunferências têm o raio? O que é raio? É o valor do centro da circunferência até a borda da circunferência. Lembra disso? Então tá, se a gente lembra disso, a gente vai saber o que é um setor circular. Setor circular é região limitada por dois raios e um arco de circunferência. Então tá aqui, Então esse aqui é um círculo, certo? Um raio, medida do centro até a borda. O segundo raio, medida do centro até a borda. E aqui um arco de circunferência, certo? Então se eu tenho dois raios e um arco de circunferência, esse pedaço aqui que eu pintei é chamado de setor circular. Professor, então peraí, então para construir um gráfico de pizza ou um gráfico de setores, é só ir dividindo e pintar as partes que a gente quer? Sim, é só fazer isso. O problema é que todas as informações de um gráfico de setor tem que ser dada em porcentagem. E essa porcentagem, como estamos falando de circunferência, temos que transformar elas em graus. Então eu tenho que transformar de porcentagem para graus, para fazer o desenho correto. E como é que a gente vai fazer isso? Separei aqui para vocês, certo? Porcentagem e um setor circular. Porcentagem é o dado que eu tenho, o valor que eu tenho, e o setor circular é onde eu quero inserir esses dados, certo? Então como é que eu vou fazer isso? 100% é tudo o que eu tenho, não é isso? Então 100% seria minha circunferência toda, e minha circunferência toda em graus, ela tem 360 graus. Então 100% é a circunferência toda tem 360 graus, certo? 1%, quantos graus representa? 1% é a mesma coisa que pegar a circunferência toda e dividir em 100. Cada pedacinho daquele ali representa 1%. Então, se eu pegar 360 e dividir por 100, olha o que eu estou fazendo. Pegando a circunferência toda e dividindo por 100, eu vou ter 3,6 graus. Então, quer dizer que 1% é a mesma coisa que 3,6 graus. Ou seja, se eu dividir essa circunferência em 100 pedacinhos iguais, lógico que vai ficar menor que isso, né? Eu não quero ser preciso também aqui. Cada pedacinho desse, equivale a 3,6 graus. Professor, mas por que eu dividi por 100 e consegui 3,6? Porque, pessoal, se eu tenho o valor de 1%, eu consigo o valor de qualquer outra porcentagem. Por exemplo, eu quero colocar nesse gráfico aqui um valor que represente 15% do total que eu tenho. Quantos graus eu vou ter que desenhar aqui? 15%. Então, nós vamos fazer o seguinte, 15% é a mesma coisa que 1% vezes 15, não é isso? 1% não é 3,6? Então, eu vou fazer 15 vezes 3,6 graus. Isso aqui vai dar, multiplicação simples, 15 vezes 3,6. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15 com 3, 18. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Então, aqui vai dar 0. Aqui, 14, vai 1. 2 com 3, 5. Eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu venho aqui uma casa e coloco a vírgula. Então, 15%, 15 vezes 3,6 é a mesma coisa que 54 graus. E se eu quero fazer uma informação que é de 30%? É só fazer 30 vezes 3,6. 30 vezes 3,6 vai dar
108 graus. Então, esses valores em graus é o quanto representam essas porcentagens. Se eu tivesse outras, 25%, 18%, 65%, era só pegar o 3,6 e multiplicar por essas porcentagens. A apostila de vocês traz uma atividade bem diferente dessa, que eu vou ensinar depois, durante a aula eu explico direitinho, porque ela traz um valor maior que 100%. Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Mas professor, tá bom, eu sei agora que cada porcentagem equivale a tantos graus. Como é que eu desenho isso no círculo para ficar perfeito? Pessoal, tá aqui, ó, transferidor. Vocês conhecem já há bastante tempo e é a hora da gente utilizar para determinar esses graus. Primeiro, eu tenho que ter o centro da circunferência, tá aqui. Como é que eu faço para representar 54 graus? Ó, vou traçar um raio, pode ser em qualquer lugar da circunferência, tá? Eu vou fazer retinho aqui para ficar mais fácil de vocês visualizar. Agora eu tenho que marcar 54 graus, certo? Ó, vem aqui, com o meio do meu transferidor, coloco no centro da circunferência, alinhado aqui com a reta que eu fiz do primeiro raio. Aí eu venho 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54. Ó, vai dar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. 54. Tiro o meu transferidor, posiciono aqui onde eu marquei e risco, ó. Então, esse arco aqui é o arco de 54 graus. 54 graus representa, isso aqui 54 graus, que representa, eu vou pôr aqui dentro, tá? Que representa 15%. Então, se eu quiser representar 15%, o que eu faço? Marco 54 graus, pinto o meu setor, aí eu tenho esse setor que representa 15%. Professor, e como é que eu faço para representar agora 108 graus, que é 30%? Ó, a partir desse, eu vou marcar 108 graus. Então, o que eu faço? Coloco a ponta aqui, o meio do meu transferidor, em cima da origem, né? Em cima do centro da circunferência e acompanhando a linha que é desse raio, certo? Aí eu vou contar 108, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 108, ó, dá exatamente aqui, ó, vou marcar aqui, ó, 108. Tiro, posiciono a régua aqui em cima, ó, e marco o 108. Então, esse arco aqui, ó, que tem 108 graus, corresponde a 30%. Então, tá aí, ó, 15%, aqui tem 30%. Ó, se eu fizer isso aqui tudo não é 180 graus? Se eu tenho 15% com 30%, dá 45%. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, corresponde a 5%. Então, esse pedacinho que está faltando aqui de arco, corresponde a 5%. Por quê? 15 com 30, 45. Com 5, 50. Ó, e a metade da minha circunferência. 50%, metade da minha circunferência. Certo? Pessoal, vamos durante as aulas discutir mais sobre isso. Mas assistam o vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tenta construir na casa de vocês isso aqui. Faz uma circunferência lá com 10%, 20%, 30%, 50%, 70%. Marquem no caderno de vocês, façam vários desenhos. Use o transferidor. Se tiver dúvida, durante a aula a gente tira as dúvidas, certo? Mas esse é o módulo 16, a atividade depois a gente faz em sala. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até a próxima.